O som de martelos batendo pesado em bigornas, o cheiro de pão amanhecido, cavalos pisando na lama. O murmúrio daquela praça lotada. Exato. Imagina a seguinte cena. A grande batalha terminou. O herói com aquela espada mágica brilhando levanta a cabeça para o horizonte. A música épica subindo no fundo, né? Isso. Uma cena de cinema gloriosa. Mas aí, de repente, o diretor grita corta. As câmeras simplesmente desligam. E a magia acaba. Pois é. Em um set de filmagem de Hollywood, os figurantes vão lá, tiram as armaduras de plástico, pegam um cafezinho e vão para casa descansar. Mas nos mundos de fantasia a coisa não é bem assim, né? Não mesmo. E se a gente aplicar essa mesma lógica aos mundos de RPG? E se aqueles figurantes não fossem para casa depois do corta? E se aquele cenário continuasse vivo? Nossa, essa é a grande questão. É para isso que estamos aqui. No nosso mergulho profundo de hoje, a missão é muito específica. A gente vai afastar a câmera daquele escolhido pela profecia e focar a lente exatamente nas pessoas que ficam lá atrás, no fundo da cena. O ferreiro, a curandeira. Certo, vamos desempacotar isso. A guarda exausta da cidade trocando de turno, a taverneira esfregando o balcão sujo. O que acontece com aquele mundo de estradas de lama quando o herói simplesmente vira as costas e vai embora? Olha, essa provocação é excelente, porque mudar essa perspectiva é, absolutamente necessário para quem quer entender a profundidade real desses mundos, sabe? Com certeza. E para entender como essas pessoas, os NPCs, se tornaram tão invisíveis, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Ah, a gênese dos RPGs. Exatamente. Se a gente voltar lá para os anos 70, pensa nos primeiros jogos, os chamados Wargames clássicos. Tinha um título famosíssimo na época, o Chainmail. Jogos de guerra de mesa. Isso. E nesses jogos, a dinâmica era simular guerras inteiras. A galera brincava com exércitos, miniaturas representando milhares de soldados de uma vez só. Era puramente logístico e militar, então. Tipo um tabuleiro de xadrez gigante, certo? Totalmente. O foco era controle de área. Mas aí aconteceu uma revolução silenciosa de design. O jogo evoluiu para coisas como Blackmore e aquelas primeiras edições de fantasia. Onde a galera parou de controlar exércitos. Exato. Os jogadores passaram a controlar um personagem só. A câmera, usando a tua analogia do cinema, deu um zoom dramático numa pessoa. E foi aí que nasceram os aventureiros, os grandes protagonistas. O problema é que todo zoom desfoca o fundo, né? É resgatar a humanidade dessas figuras. Devolver a elas o protagonismo das próprias rotinas, até porque a vida delas, muitas vezes, é bem mais brutal que a do próprio aventureiro. E para entender de verdade quem são essas pessoas comuns, eu acho que a gente tem que ver como elas acordam. Porque a transição da noite para o dia na vida de um camponês ou de um artesão não tem nada de poético, né? Nada. Zero poesia. Eles acordam muito antes de qualquer paladino sequer pensar em levantar daquela cama confortável na estalagem. Nossa, muito antes. O amanhecer de uma pessoa comum nessas cidades medievais começava no frio mais congelante que você possa imaginar. Eu já tô arrepiada só de pensar. Pois é. E o primeiro sinal de que o dia ia começar não era o sol batendo numa janela de vidro. Até porque vidro era um artigo de luxo extremo. Verdade. O sinal era o sino das matinas. Aquele som pesado tocando na escuridão total por volta das 3 ou 4 da manhã. Nossa, madrugada dentro. Imagina a cena. A primeira pessoa da casa acorda tremendo. Ela precisa levantar no breu, pisar no chão gelado e ir lá soprar as brasas da lareira que quase apagaram durante a noite. Porque acender um fogo do zero numa manhã úmida, antes de inventarem o palito de fósforo, devia ser um pesadelo absoluto. Um pesadelo diário, exato. E não pensa numa casa espaçosa. É um ambiente estreito de madeira e palha. Um ar viciado. Frequentemente tem umas 6 pessoas da mesma família dormindo, dividindo o mesmo colchão rústico de palha no chão. Todo mundo amontoado para não morrer de frio. Isso. Cercados por pulgas, lidando com umidade que entra pelas frestas, respirando uma fumaça constante daquela lareira que faz os olhos arderem o tempo todo. Privacidade zero. Nenhuma. Isolamento acústico não existe. O bebê chora, os cavalos relincham lá fora na lama. É a pura sobrevivência antes do sol raiar.
só para garantir que a água esquente ou que o pão comece a assar. Sabe, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sempre fui muito romântica com a ideia da taverna medieval. Ah, o clássico da fantasia. É, aquela visão de filme, o cheiro de carne assada, um balcão polido, um senhor super simpático que enxuga uma caneca e, sei lá, te dá um mapa do tesouro. Aham, a jornada do herói. Mas ouvindo você descrever essa manhã, eu imagino que o epicentro de uma vila não tem nada a ver com isso. A taverna devia ser um cenário de suor e trabalho braçal pesadíssimo para a família do taverneiro. Olha, é um trabalho excruciante. O que é fascinante aqui é que a realidade passa muito longe do glamour. O ar dentro de uma taverna comum não cheira a aventura. Ele é espesso. Cheiro de quê, exatamente? Um odor fortíssimo de fumaça de lenha misturado com suor humano, couro molhado e cerveja fraca. Credo. E sobre a comida e a bebida, esquece os grandes banquetes. A cerveja, por exemplo, tinha uns 2 a 4% de álcool no máximo e era consumida o dia inteiro, até por crianças. Mas espera, isso não era porque eles queriam as crianças embriagadas, certo? Não. Era uma questão de segurança básica, porque a água daquela época devia ser uma verdadeira roleta russa de doenças intestinais. Exatamente. Ferver a água com lúpulo e cevada para fazer a cerveja fraca era literalmente a única forma de não morrer de cólera ou disenteria. A fermentação matava as bactérias. E a comida devia seguir essa mesma lógica de sobrevivência, né? Totalmente. A base da alimentação nessas tavernas era o famoso ensopado perpétuo. Ensopado perpétuo? Não tinha cardápio bonitinho. Tinha um caldeirão gigante pendurado sobre o fogo o tempo inteiro. Tá. E o que ia nisso? O que tivesse disponível. Restos de carne de caça meio duvidosa, raízes, umas cenouras velhas, temperos baratos. Tudo era jogado lá dentro, dia após dia, por semanas a fio. Nossa, tipo um sopão eterno. O fogo nunca apagava completamente e o caldo fervia continuamente. Gente do céu, então no fundo o prato de hoje podia ter uma molécula de um repolho que foi jogado lá há 3 meses. Sim, e quem comesse ia achar normal. Devia ter gosto de bota de goblin velha. Brincadeiras à parte, é um choque de realidade. Mas isso me faz pensar na própria figura do taverneiro. O dono do lugar? É porque eu sempre imaginei ele como aquele cara que só serve pra entregar a missão, ele limpa o copo e aponta a direção da caverna do dragão. Mas na prática daquela economia, ele devia ser muito mais que isso. O que é fascinante aqui é que o taverneiro, historicamente, é provavelmente o cidadão não nobre mais poderoso daquela comunidade. Sério? Mais poderoso que o chefe da guarda? Muitas vezes sim. Ele não é um painel de avisos ambulante com um ponto de exclamação em cima da cabeça. Na estrutura da vila, ele atua como banqueiro, juiz informal, diplomata e segurança. Caramba, banqueiro? Pensa na logística. Não tem um caixa eletrônico na esquina. Então, comerciantes ricos que passavam pela cidade pagavam caro para o taverneiro guardar pequenas fortunas. Num baú, num porão. Isso, em baús trancados no porão, porque a taverna costumava ser o único prédio de pedra fortificado da vila, além do posto da guarda. Faz muito sentido. Ele tem um lugar mais seguro, conhece todo mundo que entra e sai, e ainda ouve todas as fofocas da cidade. Ele é um centralizador de informações absoluto, e ele mediava disputas de negócios locais. Se 2 fazendeiros brigavam por causa de um pedaço de terra, muitas vezes era o taverneiro quem resolvia ali no balcão. Com os copos de cerveja para acalmar os ânimos. Para evitar que a confusão chegasse num lorde da região, que podia mandar enforcar os 2. E tem mais. Ele, e especialmente a esposa dele, que quase sempre era verdadeiramente administrativa do lugar... A dona da taverna. Sim, eles lidavam constantemente com bêbados violentos e mercenários frustrados. Num ambiente escuro, chão de terra coberto de palha, com gente cuspindo e jogando osso no chão. Meu Deus, devia exigir uma inteligência emocional e uma diplomacia absurdas para não ser morto no próprio local de trabalho? Muita diplomacia e, às vezes, um porrete escondido embaixo do balcão. É uma dinâmica que quebra totalmente aquela lente cor-de-rosa, né? Porque é fácil sonhar com a glória da Idade Média quando não se tem que esvaziar um penico de cerâmica pela janela logo cedo. Exato. A vida comum é farpa de madeira no pé, é calo na mão rachada, é ensopado de repolho sem gosto. Mas essa rotina tem uma coisa muito preciosa para o padeiro ou para o lenhador. A previsibilidade.
Isso, ela é previsível. Só que a gente sabe que essa paz ilusória é subitamente estilhaçada quando aquele elemento caótico chamado aventura cruza o caminho da cidade. Ah, chegada da aventura. Nós temos que ser muito honestos. Para o cidadão comum, aventura quase sempre significa tragédia iminente. Totalmente. Se a gente pegar como exemplo os clássicos ataques noturnos, a perspectiva muda drasticamente. Para um grupo de heróis, lutar contra um exército de invasores é só uma missão, certo? Sim, é um obstáculo que vai dar ouro, itens mágicos e fama. Mas para um camponês desarmado ou para o guarda noturno da noite, é literalmente o fim do mundo. É o som do pesadelo. Imagina o barulho abrupto de escudo rachando no silêncio da madrugada, o cheiro sufocante de madeira queimando enquanto o teto desaba em cima de uma família dormindo. É aterrorizante. Pro herói, aquele sangue na rua é só uma textura de cenário de videogame. Mas pro NPC, é o sangue do padeiro que vende pão todo dia. É o guarda com quem eles cresceram brincando no rio. Sim, é a perda de pessoas reais pro NPC. E isso não geraria um ressentimento. Porque quando o herói chega, ele vê pontos de experiência. O aldeão vê a destruição da vida material dele. Tipo, lá vem alguém quebrar minha barraca de repolhos numa luta. Nossa, essa piada da barraca de repolho é um clássico. Em jogos como o Skyrim, onde a galera coloca um balde na cabeça do lojista e rouba tudo da loja. Ou sai quebrando os vasos na casa dos outros. Sim, no mundo real da narrativa, isso causaria um terror velado na população. O medo é o componente central da vida do NPC. E tem uma obra que ilustra muito bem essa brutalidade. O Goblin Slayer. Ah, sim! O mangá e anime de fantasia bem sombrio, né? Chocou muita gente pela forma crua que mostra os ataques de monstros. Exatamente. A obra faz um trabalho genial de desconstruir o clichê. Porque na fantasia tradicional, goblins são meio que uma piada, né? São o monstrinho nível 1, fraquinho, o saco de pancadas pro herói aquecer. Para uma fazendeira comum, goblins são o terror absoluto. Pessoas normais não veem barra de vida flutuante em cima do monstro. Elas veem um predador cruel. Predadores organizados que invadem casas, sequestram pessoas, queimam a colheita do ano inteiro numa noite só. O cidadão sofre as consequências físicas e irreparáveis daquela invasão, enquanto o herói simplesmente dorme, cura os ferimentos por magia e sobe de nível. O camponês está lá enterrando a família e tentando reconstruir a casa de barro do zero. É o peso de não ter protagonismo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Se esse mundo é tão brutal, a gente esbarra num paradoxo enorme. Qual? Bom, se as pessoas morrem de infecções simples, perdem braço em acidente de carroça, sofrem com frio extremo, por que a magia desse mundo não é usada em larga escala para melhorar a vida de todo mundo? Ah, a velha questão. Por que o curandeiro exausto lá da vila tá socando erva num pilão se a magia de cura existe? Por que não tem poção barata em cada esquina? Resumindo, por que essa sociedade parece paralisada no tempo? Essa é a grande contradição desses universos. E isso introduz um conceito maravilhoso, super debatido, chamado de estase medieval. Estase medieval. Isso. Se a gente analisar a linha do tempo de vários mundos de fantasia, a gente vê umas coisas absurdas. Castelos e impérios inteiros que foram construídos há tipo 8.000 anos e continuam exatamente iguais. 8.000 anos sem mudar uma parede. Passam 40 gerações e ninguém presencia uma revolução industrial. Não tem máquina a vapor, não tem esgoto encanado. A medicina não evolui, não inventam a pólvora. A pessoa acorda no século V e lá no século XV a roupa e a carroça são idênticas. Idênticas. E por que isso acontece? Eu sempre senti que a resposta para essa paralisia está literalmente na ponta do cajado do mago, a magia. Se conectarmos isso ao quadro geral... Parece que a magia é tipo uma tecnologia bilionária exclusiva, sabe? Um monopólio de uma mega corporação mística super fechada. É uma ótima analogia. O paladino anda com uma espada cheia de joia que dispara raio de luz. E o camponês, logo ali do lado, continua arando uma terra seca com um pedaço de madeira torto puxado por um boi doente. Tudo porque a elite mágica decidiu que não vai compartilhar o poder. E a lógica econômica por trás disso é cruel, mas simples.
Se a própria existência da magia em alto nível resolve os problemas da elite, ela assassina a inovação tecnológica da humanidade comum. Como assim? Pensa comigo. Se o mago da corte consegue curar uma peste com um feitiço de 5 segundos, se ele pode conjurar uma muralha de granito no estalar de dedos ou mandar uma mensagem telepática para o outro lado do mundo. Não tem por que inventar o telégrafo. Exato. Quem vai financiar séculos de pesquisa para desenvolver antibiótico, engenharia civil estrutural ou sistema de comunicação? O incentivo para inovar morre na raiz. Caramba, faz todo sentido do mundo. Mas a grande tragédia é que a magia não é distribuída, né? É um clube fechado. Cruelmente monopolizada. Elfos milenares que moram na floresta, arquimagos em torres isoladas e lordes imortais detêm as chaves exclusivas. E politicamente eles têm um interesse calculado em manter essa estagnação. Para perpetuar o próprio domínio. Lógico. Se a população comum, o fazendeiro, começar a desenvolver mecânica, canhões, medicina avançada, a elite mágica perde o monopólio da força. Nossa, um exército de camponeses armado com mosquetes de pólvora viraria uma ameaça real para um mago que precisa de 10 segundos para conjurar uma bola de fogo, né? Com certeza, eles iam ser fuzilados antes de terminar o feitiço. É literalmente um projeto de controle através do atraso tecnológico. Eu nunca tinha pensado nisso de uma forma tão estrutural. E a gente vê ecos disso na fantasia política moderna. Muito. Tem um exemplo super claro de como George R.R. Martin constrói a Ordem dos Maestres lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, de onde saiu Game of Thrones. O papel dos maestres é fundamental para entender isso. Sim, para quem acompanha, os Maestres são a única instituição acadêmica e científica de Westeros. Eles curam e aconselham. Mas os livros dão indícios fortíssimos de que, no passado, eles agiram nas sombras para suprimir a magia e cadenciar o avanço tecnológico. Eles queriam matar os dragões, que eram o símbolo do poder mágico incontrolável. Isso. Eles criam uma engrenagem política perfeita para manter o cidadão comum dependente e o sistema feudal intacto. O aldeão é forçado a continuar arando aquela mesma terra, pagando os mesmos impostos, geração após geração. É um paralelo perfeito. Porque a inovação tecnológica de verdade, ela traz mudanças sociais desestabilizadoras. A ascensão de uma burguesia, por exemplo. Exato, como aconteceu na nossa história real. Isso ameaça o rei absoluto, ameaça deuses, torna os seres milenários obsoletos. Ao sufocar o avanço tecnológico com a desculpa de que a magia já resolve tudo... Ignorando que ela só resolve o problema de quem tem dinheiro para pagar, né? Com certeza. Eles garantem que o status quo nunca mude. A estrutura do mundo é desenhada para o figurante nascer figurante e morrer figurante para sempre. É uma imutabilidade pesada, né? Isso leva a gente, inevitavelmente, a olhar para o momento pós-crise. O que acontece quando o show acaba? Depois da Grande Guerra. Quando o grande arco épico termina. O rei demônio foi derrotado, a paz mundial é anunciada, os heróis ganham medalha, montam no cavalo e vão viver em castelos. Para quem tá lendo ou jogando, é o final feliz definitivo. Subiram os créditos. Mas para a pequena vila de lenhadores que virou o campo de batalha dessa guerra cósmica, não tem tela de créditos. A vida comum, cheia de lama e ferreiros exaustos, só continua de onde parou. Só que agora com metade das casas destruídas. Olha, essa é talvez a parte mais bonita e ao mesmo tempo mais melancólica desse tema todo. A reconstrução invisível. Isso levanta uma questão super importante sobre o luto e o legado nessas narrativas. E tem uma exploração muito poética disso numa obra moderna chamada Frieren e a Jornada para o Além. Essa obra é fantástica. A premissa dela é super diferente, porque a história começa justamente depois que os heróis já salvaram o mundo, não é? Exatamente. A gente acompanha a perspectiva da Frieren, que é uma maga elfa imortal. E a grande sacada genial é que, para uma elfa que vive milênios, uma aventura de 10 anos para salvar o mundo foi tipo um piscar de olhos. Uma viagem de fim de semana. E a gente vê ela envelhecendo além dos antigos companheiros humanos, que inevitavelmente vão morrendo de velhice. Através dos olhos dessa elfa, a obra convida a gente a sentir o peso do tempo, que passa rápido demais para os humanos. A vida curta. Vemos a vida rotineira das pessoas comuns voltando a dominar a paisagem. Ela foca no pedreiro limpando os destroços,
No carpinteiro reconstruindo a feira que foi queimada lá na primeira temporada. Nas pessoas voltando a fazer o pão. E de uma sensibilidade imensa, porque lembra a gente da humanidade crua, por trás da invisibilidade narrativa que a gente citou lá no começo. As cicatrizes que ficam. Todo padeiro idoso que atende no balcão com aquela bengala e um sorriso amável, ele pode guardar cicatrizes antigas, escondidas debaixo da camisa, de quando 30 anos atrás ele tentou ser aventureiro e viu os amigos serem dizimados numa caverna. E a viúva da vila. Nossa, a viúva varrendo à frente de casa em silêncio da manhã, ela carrega o buraco deixado por um filho ou um marido que acreditou nessa lenda do herói glorioso e nunca mais voltou da masmorra. A gente sabe que a fantasia oferece uma fuga maravilhosa para a ansiedade da nossa vida moderna. Total, a gente quer fugir pro escapismo. Bem e mal bem definidos. Mas, ao entregar esse alívio, as obras muitas vezes apagam de propósito essa complexidade do cidadão do dia a dia. E é esse apagamento que faz a fantasia funcionar como entretenimento, convenhamos. A gente que está consumindo não quer lidar com o trauma psicológico dos camponeses que perderam tudo pro dragão. A gente quer a catarse de ver o cavaleiro cortando a cabeça da fera e posando pra vitória. A gente quer a glória, não o velório. Exato. Mas o ponto alto da nossa discussão de hoje é que quando a gente muda o foco e presta atenção nesses figurantes, nessas curandeiras, comerciantes e soldados rasos, a gente percebe que o suor deles é o verdadeiro tecido conectivo do mundo. Sem eles, a ilusão desmorona. O heroísmo épico só tem algum peso moral porque existe esse pano de fundo vibrante e vulnerável que precisa ser protegido. Pensa bem. Sem o fazendeiro esfolando a mão na enxada debaixo do sol do meio-dia, não tem colheita. E sem grãos não tem o pão dos grandes banquetes do rei. Exato. Sem o ferreiro engolindo fumaça tóxica o dia inteiro para bater o metal, não existe a espada reluzente perfeitamente balanceada para o paladino. Sem a taverneira que limpa o vômito do mercenário não tem a missão. Não haveria sequer aquele balcão à luz de velas pro velho misterioso abrir o mapa do tesouro. A verdade é que o mundo da RPG só parece imenso porque existem milhares de pessoas invisíveis que levantam às 4 da manhã e carregam a economia nas costas. Isso é muito forte. Então, o que isso tudo significa para nós hoje? Qual a lição fica para nossa audiência? Eu acredito que nos deixa uma reflexão final que transcende as páginas do livro ou a tela do jogo. Se lá na fantasia a esmagadora maioria vive, sofre e trabalha só para sustentar o cenário onde grandes heróis brilham, será que no nosso mundo real, nas grandes empresas, na nossa rotina apressada, a gente não assume um papel idêntico? Nossa, Será que, de forma passiva, a gente não aceitou viver como o NPC na narrativa de sucesso dos outros? de grandes marcas, corporações ou de influenciadores, Caramba. isso é profundo. Fica a pergunta de como quebrar esse roteiro invisível e assumir a autoria da própria história. Exatamente. Reivindicar a nossa jornada principal. Uau, é uma provocação e tanto para quem nos acompanhou nesse mergulho profundo. Fica o convite para nossa audiência que cada um de nós pare por um segundo na rotina de amanhã de manhã. O som de uma porta fechando, os passos no asfalto, o burburinho de transporte público. Tudo isso lembra que o mundo é real e nós estamos nele. Nós não somos figurantes num set de filmagem. Nós não desaparecemos quando a câmera desliga. No fim do dia, sem magias ou profecias, todos nós estamos apenas tentando bravamente construir as nossas vidas e encontrar um pouco de paz antes do sol se pôr. Muito obrigada pela companhia, continuem questionando o fundo da tela e até a nossa próxima análise.